neutralize ele. Não gaste tempo naquilo que não vai produzir resultados dentro do meu plano. Essa insatisfação são objetivos errados. Estava vivendo uns dias de insatisfação, eu estava concentrando em outras coisas e disse: eu não te mandei fazer isso. Não estou te mandando. Ele disse: a insatisfação vivida são propósitos errados, né? Nesse ponto da profecia, Deus me mostra uma revelação. Aí disse: torres de vigília devem ser levantadas. Eu, torre de vigília, Deus, o Senhor nunca me disse isso. Ele botou objetivos bem traçados, vão erguer essas torres. Erga torres específicas em lugares específicos. Entenda o tamanho da dimensão do que eu estou falando. Ele disse: erga as torres específicas em lugares específicos. Específicas pelo aspecto estratégico, lugares específicos pelo aspecto geográfico. Entenda o tamanho da dimensão do que eu estou falando. Quer ouvir mais? Nesse momento eu recebo uma forte revelação sobre os lugares onde as torres devem ser erguidas. Brasília, o Brasil, eu creio que é Brasília. Estados Unidos, e creio que é Los Angeles, porque 17 anos atrás o meu irmão estava orando de madrugada e disse: eu tive uma visão, tem um mapa do mundo, corre aqui para minha casa. Eu corri e disse: eu vi uma flecha de fogo que saía do Brasil em direção à América do Norte. E eu fui orar e Deus disse que ele é Los Angeles. E parece que muita coisa acontece em Los Angeles. Todos os filmes de desastre, né, de juízo, parece que vai para Los Angeles. Terceiro ponto, Deus disse: Europa. E depois eu quero que o Wendel, numa oportunidade, passe para vocês o vídeo que nós gravamos aqui no hotel, quando ele revela o plano de Satanás contra o nosso ministério. Por isso eu estou procurando cobrir a vida do Wendel, porque ele está entrando numa dimensão de revelação dos planos de Satanás na região. E isso você bate cara a cara com o inimigo. E nisso ele revela, o Wendel, um espírito. Ele viu quando esse espírito dava uma passada do Chile, do sul do Chile, até o centro da Europa. E ele perguntou: Senhor, que demônio é esse tão grande que eu vejo? Ele disse: são os que se opõem ao ministério dos irmãos Rocha. E os lugares onde eu recebi mais ataque foi no sul do Chile e na Europa. E ele disse: Leviatã é o nome dele. Eu fui pesquisar sobre Leviatã. René Ternov escreveu um livro sobre Leviatã, só um livro, só sobre Leviatã. Ele disse que quando ele descobriu as estratégias do Leviatã perdeu muita coisa na vida dele. Ele conseguiu se livrar de muita coisa. Perdeu argumentos na vida dele. René Ternov fala nesse livro das características do Leviatã: deixar loucos, monges, derrubar líderes, causar enfermidades, tumores. E uma das muitas características, uma delas me chamou a atenção: afastar os maiores amigos, quebrando alianças. Aí eu entendi tudo, porque muitos amigos meus que receberam muita administração, de repente, sem nada, células bobas, quebraram a aliança. Aí eu entendi que era Leviatã, e a revelação dele foi transcendente para mim. Tenho mostrado para muitos líderes, e eles têm pedido até que o Wendel vá nas suas igrejas por causa desse livro de revelação. Aí eu comecei a proteger mais uma oração dos meus amigos com intercessão, para que Satanás não... Leviatã não trabalhe contra a mente deles, né? Eu digo: meu Deus, nesse tempo de guerra eu perdi minha esposa, né? Amigos. Eu entendi, né? E aí, o terceiro ponto de colocar a torre na Europa, entre a Romênia e a Áustria, que são lugares... A Áustria hoje é um dos lugares mais cristãos da Europa. Eu entendi porque eu vou ter facilidade de colocar lá uma torre de vigia. E aí me veio um grande desafio quando eu escutei: filho, a quarta é a Ásia Menor. Ásia Menor? Eu escutei dentro de mim como um centro bíblico. E a Ásia Menor é na Turquia, né? Onde foi escrita a carta das 7 igrejas, onde está a grande revelação do Apocalipse, onde João ficou e recebeu toda a revelação. Aí Deus disse para mim, né? Quer ouvir mais? Oh, Deus Santo.
não estendo a minha mão sobre um homem sem um objetivo definido. Quero agora esclarecer as verdades desses objetivos. Na passagem do século, Satanás iniciou uma obra de ataque contra a estrutura ministerial. Olha só, pastor, né? Em 2011 eu vi um exército de Satanás que corria a terra para matar pastores, profetas, apóstolos. E as notícias foram muitas espalhadas nesses anos. Posso ir no momento? Muita gente aí viu essa notícia de muita gente. Tá? No início do século, na passagem do século, Satanás iniciou uma obra de ataque contra a estrutura ministerial, com o objetivo de difundir seitas, heresias, divisão do corpo, matar, destruir ministérios. Ele traçou objetivos claros para esse ataque. Eles são estrategistas, né? Levei tempo para comunicar a muitos dos meus filhos o que ele estava fazendo, por não me ouvirem e compreender o nível dessa guerra. Te entreguei um livro de guerra que ainda não sonhaste em conhecer. As visões, os sentimentos, os confrontos, as percas, tudo isso são reflexos dessa guerra que tinha contra você e você não sabia. Ele volta a dizer, objetivo definido. Objetivo definido alcançará lugares estratégicos. É uma expressão de Deus, objetivo definido, filho. Alcançarás lugares estratégicos para cobrir a estrutura ministerial. Usarei como plataforma de ação e reação contra os poderes das trevas. Ele bloqueará o avanço do inimigo contra a estrutura ministerial. Então, eu queria que vocês entendessem que o que eu estou tentando convencer os pastores. Eu não estou abrindo igrejas em lugares nenhum, não tive oportunidades, mas não estou fazendo, porque eu não tenho visão de estar abrindo igreja. Mas o plano hoje de proteger a estrutura ministerial me coloca dentro de um grande desafio. Está entendendo? Eu vou bater de cara com o inimigo. Né? Eu vou bater de cara com a rejeição do ministério. Por quê? Pastores, há muitos ministros que não sabem nem o que está acontecendo com suas vidas. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Meu povo morre por falta de justiça. Eu passei uns ataques agora nessa viagem na cidade de La Paz. Eu senti um confronto direto na casa. Eu fui na casa do pastor, dormi nesse pastor que está tentando se levar para a pedofilia. O William comigo, eu não dormia à noite. Ele disse, pastor, o senhor rasgava o lençol assim, percebendo o extremo cansaço, a guerra. E eu disse, Deus, deixa eu ir a homens que vão entender o que eu estou passando. Né? Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma família, mas eu tenho que, né? Os meus líderes estão sabendo tudo isso, pastor, vamos, a gente vai segurar tudo aqui para você poder ir. Tem, pastores, tem muitos líderes morrendo, tem muitos líderes acabados em vários lugares. Líderes que estão deixando família. E é muito, eu digo isso porque eu estou conversando com eles em muitos lugares. Sabe? Eles me disseram coisas assim que é assustador o que está acontecendo com eles. No caso de um amigo nosso lá, quer dizer, não vou nem contar, mas são coisas terríveis. Então, ele disse, o que ele vai fazer? Ele vai usar as 4 torres, essas 4 torres. Deus me disse algo aqui, o que eu tenho que fazer com elas? Olha, essas torres são apoio para a Rio. É o poder da oração que se multiplica em vários lugares. A Rio, você corre com elas e as torres você edifica. Tá? Então, a torre, eu não vou pedir para que pastores trabalhem na torre. Esse é um trabalho que eu tenho que fazer. Mas a Rio é aquela dimensão onde se projeta um mover de oração interdenominacional, que não tem interesse pessoal, mas interesse assim do reino. Né? Aí ele diz, transforma os seus dias em intenso trabalho nesses objetivos. Marque tempo, defina propósitos. Né? Perguntei ao Senhor, onde devo ir? Ele disse, deve ir fundamentar os lugares específicos da torre. Aí eu estou me preparando para ir para a Turquia, para Istambul, com o objetivo daqui uns dias junto com meu irmão. Quero aproveitar uma caravana dessas que passa por Israel e profetizar, né? Lá, porque é Deus, quando estava orando, eu estava orando no mapa do mundo, meu irmão interpretou o que eu estava orando e disse, vocês já estiveram na Europa, estiveram nos Estados Unidos, no Brasil, já profetizaram. Agora vocês devem ir ao lugar da 4ª torre,
profetizar, trabalhar a oração e depois começar a visitar os lugares para levantar a base das torres, né? Ele disse assim: deve ir fundamentar os lugares específicos das torres. Como a Rio deve ir em todos os lugares, chame isso de extensão. Perguntei ao Senhor sobre uma nova estrutura financeira para esse propósito. Ele disse: multiplicarei a porção nesses dias pela obediência. Uma porção sem obediência se torna perigosa, não disse Deus. Não é uma estratégia qualquer, não é uma visão qualquer. Você tem lutado muito e conquistado pouco, é hora de transformar a sua realidade. Ele estava pegando forte comigo, porque eu estava cedendo em algumas coisas. Perguntei ao Senhor: como transformar essa realidade? Ele disse: tudo começa nos seus pensamentos, no seu entendimento. E aí vem os objetivos, os alvos e as metas. Nenhuma grande estrutura foi construída sem um plano específico. Quer adequar a sua vida a uma nova realidade? Eu disse: sim, Deus. Ele falou comigo: deixe coisas de menino. Não me dou brinquedo. Eu falo essas coisas porque eu quero que você saiba como Deus está tratando comigo. Me dou grandes responsabilidades. Deixe para outros fazer aquilo que eu não te mandei fazer. Tudo está ligado à obediência. Reserve tempo para objetivos definidos. Deve viajar estrategicamente, agora a lugares estratégicos, e se envolver especificamente para a extensão da Rio. Criança, não te chamarei de criança, porque não posso te tratar como uma criança. Não entrego responsabilidades a uma criança, não entenderia. Não se preocupe, recupere todo o tempo perdido. Que houve alguns meses que eu me dediquei a outras coisas. Eu tenho uma empresa formada, eu tinha uma agência de viagens. Eu estava me dedicando a outras coisas, objetivos ministeriais que não estavam, assim, são coisas boas, coisas dentro do projeto de Deus, mas ele mostrou que eu deveria trabalhar específico em cima disso, né? Então, pastores, esta é assim, dando uma visão bem rápida dos senhores, de onde eu estou envolvido, né? E hoje eu tenho assim, um zelo muito grande pelo que está acontecendo com os ministros de Deus. Eu amo cada ministro de Deus. Sou capaz de brigar por eles, né? Mas muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Há muita divisão no povo, né? E com isso não faz que a gente sustente uns aos outros com oração. O apóstolo Paulo era tão necessitado da oração que ele, nas cartas dele, pedia oração para que as portas se abrissem, inclusive para saber como ele deveria pregar quando as portas se abrissem, né? Então eu vim aqui em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual eu sirvo no ministério, pedir apoio para a Rio, né? Pedir apoio para a Rio em oração, que receba a Rio, que a gente possa trabalhar no plano de Deus para ajudar muitos pastores na região do Brasil e de outros países através da nossa oração, que estão clamando por ajuda, estão clamando por necessidades. Eu tenho recebido mensagens de pastores em países da África, pedindo socorro de oração mesmo, para que Deus dê livramento para eles. E apresentar a Rio para vocês esse projeto, dizer que estou aqui também porque necessito passar esse projeto a Rio, pedir a ajuda de vocês, que a gente possa fazer um encontro juntos, né, de ensino sobre esta área, e de interceder juntos, aproveitando o ministério